Salve nerds! Eu sou Jairo Alves e esta é mais uma dica de livro do canal História Nerd. Você acredita em astrologia, ufologia? Será se foram os alienígenas que construíram as pirâmides? Bem, vamos abordar hoje um livro que traz essa discussão do que é conhecimento científico, conhecimento que tem aí uma base testável e o conhecimento que não tem uma base testável, né? Chamado conhecimento pseudocientífico. Então fica ligado na dica de livro de hoje do canal. E é isso aí, né, pessoal? Curte o vídeo e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ok? O livro que a gente vai trazer hoje é esse aqui, ó. Ciência e Pseudociência, do psicólogo Ronaldo Pilate. Muito interessante aqui a discussão que ele traz nesse livro aqui, né? Essa edição aqui é uma edição de 2021, essa edição. Livros em pequeno, só tem 141 páginas de texto. Rapidamente você consegue ler esse livro aqui. Eu li aqui praticamente nos feriados aqui da virada do ano, né? De Natal e Ano Novo. E é um livro que traz uma discussão muito interessante aqui, né? Principalmente sobre essa questão, né? O que é ciência? A discussão principal do livro é isso, né? O que é um conhecimento científico e o que é um conhecimento pseudocientífico. Então vamos lá, né? O conhecimento científico, ele se diferencia do conhecimento pseudocientífico pela questão de ser falseável, né? O conhecimento científico é um conhecimento falseável, ou seja, é um conhecimento que você pode testar. O conhecimento científico, ele é um conhecimento que você passa por testes, né? Você consegue fazer através de um método científico, no mundo todo, se você levanta uma suposição, levanta um problema sobre uma questão. Então, pessoas no mundo todo, cientistas no mundo todo, vão testar aquela ideia, aquele problema que está sendo levantado ali, não é isso? E aí, você vai conseguir chegar ou um resultado positivo ou negativo. Se o resultado for positivo, então aquele conhecimento ele é verdadeiro, ele se mantém, né? Se o conhecimento for negativo, ele não se mantém. Então, a principal diferença do conhecimento científico para o não científico é que o científico você pode mensurar, você pode medir, você pode testar. Você consegue, através de um método, né, você consegue chegar a um objetivo, chegar a respostas de um problema que é levantado, não é isso? Muito interessante o conhecimento científico, essa questão, né? Esse livro, o autor trouxe a ideia desse livro principalmente aqui, né, devido aos últimos anos aqui, que você tem aí o surgimento de várias teorias, né, que são teorias pseudocientíficas, não científicas. Essas teorias de terra plana, esses movimentos anti-vacina, nós estamos aí ainda na pandemia, então esses movimentos, eles trazem ideias, trazem suposições, mas que não são testáveis, né, são conhecimentos infalseáveis, são conhecimentos que você não consegue pôr à prova, né? Como é que você vai pôr à prova, por exemplo, aqui a ufologia, né? Relatos de abdução de pessoas, né? Que ele traz uma série aqui, o autor ele traz uma série aqui de conhecimentos pseudocientíficos, né? Os fenômenos paranormais, que a gente já falou no outro vídeo aqui do canal, ufologia, astrologia, o horóscopo, a homeopatia, são conhecimentos que se tem, mas que não tem como você mensurar, você fazer testes, né, e saber se esse conhecimento, se ele é verdadeiro ou falso. Por exemplo, a ufologia. A pessoa, de repente, ela disse que foi abduzida, né? Foi levada lá para um disco voador, sumiu, passou 3 dias desaparecida e apareceu novamente. Disse que passou por testes, que foi ali analisado por alienígenas, numa nave, num local longe, distante. Como é que você vai mensurar isso aí? Como é que você vai colocar testes? Se não há testemunha, se não tem como você submeter a testes para comprovar o que aquela pessoa está dizendo. Então é um conhecimento que ele é infalseável, não tem como você submeter à prova. É diferente quando você tem uma suposição, né, uma teoria, uma ideia sobre um conhecimento científico, você vai submeter à prova, né? Você vai, por exemplo, então a questão da vacina. Então uma pessoa cria uma vacina, então vários laboratórios no mundo todo vão testar a eficácia daquela vacina. E aí vão chegar à conclusão de que ela é eficaz, né? Porque
ou não, né? Se ela não for eficaz, então ela não vai ser reproduzida, não vai ser passada adiante. Se ela for eficaz, ela vai ser passada adiante. Então, por exemplo, aqui outra questão que é muito polêmica, a questão da astrologia. Muitas pessoas procuram, né? Aqueles cartomantes, aquelas pessoas que fazem leitura da mão e etc. Por quê? Porque as pessoas gostam de ter esse conhecimento, gostam de ter respostas fáceis, né? As pessoas gostam de ter respostas. Mas por exemplo, a astrologia, ela dentro do ambiente controlado, dentro de testes que ela é submetida, ela não passa nos testes, né? Se você fizer testes sérios, você montar uma equipe, você não consegue comprovar ali o que está sendo levantado pelos astrólogos, né? Então tá aí, ó, o conhecimento científico, ele é um conhecimento que ele é testado, ele é testável, né? Ele passa pelo método científico e muito interessante, o conhecimento científico ele não é aquela coisa estática, dogmatizada, né? É um conhecimento que é mutável. Você faz um estudo sobre um assunto até surgir evidências que vão provar uma coisa melhor ou mais aprofundada sobre aquele tema, ou que vai dizer que por enquanto aquele conhecimento ele é válido, mas se aparecer estudos mais aprofundados, aquele conhecimento vai mudar. Então, ele é um conhecimento que ele, além de ser testável, você poder testar ele é um conhecimento que ele se altera, ele não é dogmatizado, ele não é mutável, né? Que é o diferente aqui, né, do conhecimento pseudocientífico, ele se baseia muito na vontade de acreditar, de querer que aquilo seja verdade, né? Estar de acordo com aquilo com que eu estou ansiando, né? E geralmente é um conhecimento dogmatizado, aquela coisa estática. Geralmente, o conhecimento científico é um grupo de pessoas, né, um grupo de cientistas da comunidade internacional de cientistas que vão fazer testes para comprovar se aquele conhecimento é verdadeiro ou não. Enquanto que o conhecimento pseudocientífico é um conhecimento, geralmente é uma pessoa, um grupo de pessoas que está dizendo que isso ali é verdade. Mas não é endossado, outras pessoas não comprovam aquele conhecimento, né? Então, o início do livro aqui, o autor ele traz essa discussão, né? Até um pouco complicado a gente falar disso, né? O conhecimento científico, no científico, ele usa alguns termos acadêmicos, alguns termos técnicos, mas dá para ler de boa o livro, mas em algum momento você fica assim um pouco um pouco difícil de entender os conceitos que ele traz. Ele traz alguns conceitos de psicologia, essa questão dos viés cognitivos, né? Ele traz aqui alguns viés cognitivos, uma tabela com alguns viés cognitivos, né? E alguns conceitos que é uma tendência natural que o ser humano tem, né? Ele até fala aqui que nós temos uma tendência natural em acreditar, em buscar crenças, em buscar indícios, evidências que vão corroborar o que eu acredito, né? Primeiro o ser humano ele acredita em algo, depois ele vai procurar as evidências daquilo que ele estuda, né? Nós, através do processo evolutivo do nosso cérebro, que a gente evoluiu, a nossa espécie evoluiu nestes 200 mil anos de história da nossa espécie, do Homo sapiens, o nosso cérebro ele evoluiu para acreditar muito na intuição, né? O que os nossos sentidos ele captam. Por isso que, por exemplo, essa teoria da Terra plana, atualmente ela está tendo muitas pessoas que acreditam nisso aí. Por quê? Porque é uma coisa que você olha visualmente, então você dá a impressão que, se você olhar para o horizonte, você tem a impressão que ela é plana, porque você está vendo, você está captando com seus sentidos, né? Então é muito intuitivo, o nosso cérebro é muito intuitivo. Enquanto que o conhecimento científico não, ele é aquela coisa que dá mais trabalho, você tem que ter um aprofundamento, você tem que ter um conhecimento de conceitos. Você vai ter, por exemplo, essa questão da Terra, você vai ter conhecimento de gravidade, da esfericidade da Terra, do tamanho, de dimensões, de proporções. Então dá mais trabalho. O conhecimento não científico é aquele conhecimento que é uma coisa que está ali evidente, é mais fácil de você perceber pelos seus sentidos. E o conhecimento científico não, ele dá mais trabalho. E o nosso cérebro ele não quer ter trabalho. O nosso cérebro ele evoluiu nesse processo evolutivo 200 mil anos desde que surgiu a nossa espécie, o Homo sapiens, né? Desde o surgimento, que nosso cérebro ele evoluiu para gastar menos energia para se chegar a uma solução. Então ele sempre procura o caminho mais fácil de se chegar a uma solução, né? E outra coisa interessante aqui que ele fala no livro é o nosso cérebro ele sempre procura padrões. Então é por isso que você consegue, né? Você está ali no escuro e você, de repente, se você tiver uma penumbra, você consegue, seu cérebro começa a imaginar, se tiver uma cadeira com roupas em cima, você começa a imaginar que tem alguma coisa ali naquela cadeira, porque
o nosso cérebro, ele evoluiu procurando padrões. Evoluiu procurando padrões e com essa tendência natural em acreditar em algo, né? Em ter uma crença, né? Porque essa crença lá, porque hoje nós vivemos na modernidade, mas o nosso cérebro, ele evoluiu com a mente de caçador-coletor, com a mente daquele homem que vivia na savana, na floresta, e que era submetido a muitos perigos naturais, né? Então era melhor ele, por exemplo, ele tá aqui e ter ali um barulho numa moita, num mato ali, ele achar que é um predador e ele fugir, do que ele ficar, não, vou lá, vou olhar, vou testar. Vai que é um predador, mas vai que não é, né? Então, por exemplo, se ele fosse olhar lá e fosse um predador, ele era devorado. Então, a nossa mente ela evoluiu para ela ser muito objetiva, para procurar respostas e padrões na natureza, não é isso? Muito interessante isso aí. Então, nós temos uma tendência natural em acreditar nas coisas que estão ao nosso ambiente, né? Se tiver um conhecimento científico, é um conhecimento mais aprofundado, você tem que ter os conceitos mais profundos, mais de outros conhecimentos. Ele vai contra, muitos conhecimentos científicos vão contra a nossa intuição, né? Contra os nossos sentidos, né? E isso, o nosso cérebro, ele não capta bem isso aí, né? Por isso que ele diz aqui que primeiro você acredita no livro, né? Ele fala, primeiro você acredita em algo e depois você vai procurar evidências que vão embasar ali aqueles conhecimentos, né? Por isso que hoje está muito aí essa questão de redes sociais, essa questão das notícias falsas, ela tem muito sucesso. Por quê? Porque ela vai estar de acordo com o que eu acredito. Eu acredito em algo, vejo um vídeo ali, o cara está falando do que eu acredito. Vejo ali uma notícia, está falando do que eu acredito, está afirmando o que eu acredito. Então, logo de cara, não, isso aqui deve ser verdade, está falando de acordo com o que eu acredito, não é isso? Então, pronto. Então, tá aí, um livrozinho muito bom, Ciência e Pseudociência, né? Um livrozinho para você ler muito rapidamente aí, você abstrair os conceitos. Trazer também outro livro, uma dica de um filme que a gente trouxe no canal, que vai complementar aqui, muito interessante, eu acho que você lê o livro e vê o filme, tem tudo a ver, que é o filme Não Olhe para Cima, que vai tratar dessa questão também, né? Lá no filme os cientistas descobrem o meteoro vem e as pessoas começam a duvidar do cientista, apesar do cientista mostrar, né, falar que viu o meteoro no microscópio, no telescópio, aliás, e que fez os cálculos, mas as pessoas não conseguem entender, e muitas pessoas lá no filme começam a ser contra e fazer campanha e dizer que não, é por isso que o nome do filme é Não Olhe para Cima, porque chega um certo momento, você consegue ver o meteoro vindo, e as pessoas não olhem para cima, porque é mentira, o meteoro não existe, mas é só olhar para cima que você vê o meteoro, e mesmo assim as pessoas estão lá fazendo campanha para não olhar para cima, não ver o meteoro. Então fica a dica aí do livro, Ciência e Pseudociência, do filme Não Olhe para Cima, né? Uma coisa muito interessante que ele fala aqui no filme, que eu achei, que eu não esqueci, que é que ele sempre está falando lá, o que a gente está falando aqui foi submetido aos meus pares, ou seja, tem um cientista que está levantando essa ideia aqui, outros cientistas analisaram esses dados, porque o conhecimento científico é um conhecimento que ele é comunitário, ele é o mundo todo, né? Um cientista aqui do Brasil, ele levanta uma suposição, então um cientista lá da Inglaterra vai analisar, lá da África vai analisar, lá dos Estados Unidos, lá da Rússia vai analisar e vai chegar às mesmas conclusões. Por isso que o conhecimento hoje, ele é muito dinâmico, ele está crescendo cada vez mais, porque ele vai se somando, não é isso? Então fica a dica aí, logo nós estaremos retornando com outra dica aqui de livro no canal e outros vídeos, né? Curte o vídeo, inscreva-se no canal, deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo, alguma dica de leitura, e logo nós estaremos de volta com outras dicas de livros aqui do canal História Nerd. Então é isso aí, até a próxima.